obrigado pelo convite. Estou sempre orgulhoso e gosto de ir para Belo Horizonte, porque eu sempre sei que a gente está sempre bem recebido e a gente tem a possibilidade de falar ao frente de um público que se destaca, eu acho, no nível brasileiro, né? Que a turma de vocês consegue reunir todas as partes das pessoas que são importantes para a gestão das águas. Então, fico realmente grato de poder falar aqui. O meu assunto hoje está relacionado com a integridade biótica da bacia dos Sinos, mas nem tanto gostaria de apresentar dados das nossas pesquisas, mas mais o histórico da gestão dessa bacia. E no curso disso vou apresentar alguns resultados de pesquisas que a gente fez. Esses estudos são relacionados com o dourado, que é uma espécie bandeira da bacia, com o diagnóstico ambiental, que se chama Mona Lisa, e, por último, o projeto que se chama Verde Sinos, que está sendo executado no momento, que é um projeto de recuperação ambiental. Então, onde a gente fica? A nossa bacia está no nordeste do Rio Grande do Sul, nessa parte aqui. Essa imagem Landsat mostra o curso do Rio dos Sinos, ele corre da direita para a esquerda. E essas fotos que estão aparecendo aqui mostram um pouquinho do uso da terra, o uso de solo na nossa bacia. Essa parte aqui é caracterizada por influência urbana. Isso aqui já é Porto Alegre, e toda essa área urbana aqui é considerada a área grande de Porto Alegre, que compõe os municípios Canoas, São Leopoldo, Novo Hamburgo. Esses trechos médios são caracterizados por agricultura, e os trechos superiores são ainda em condições muito boas. Uma característica da nossa bacia é que a gente tem áreas de banhados, que são áreas de inundação, muito perto de áreas urbanas. E o nosso rio não tem barragens, que é uma dos pontos positivos da nossa bacia. Então é aqui onde o Rio dos Sinos nasce. Mata primária, ela é virgem, nunca foi derrubada, mas quando o Rio dos Sinos aparece na imprensa, é mais ou menos com essas imagens. A parte baixa é extremamente impactada. Aqui uma foto de uma pequena mortalidade de peixes que ocorre com frequência no verão, aqui uma em 2005. E durante esses eventos a população ribeirinha aprova essa situação porque facilita a pesca para eles. Então todo mundo vai lá, coleta peixes, eles nem sabem do que morreram. E essas manchetes depois, um dia depois, ocorrem na imprensa, né? O rio, a poluição faz o rio virar um cemitério de peixes, morte por asfixia, e aqui vem uma lista de espécies, jundiá, pintado, lambari, etc., todos estufados com derrames de sangue e mortos. Eu mostro essa publicação para vocês, nem pelo fato da descrição dessa mortalidade de peixe, mas pelo fato que foi publicado em 1988. E hoje a gente está em 2011. Então parece, durante 30 anos não aconteceu nada. E mostra também que a nossa bacia, pela repetição de todos esses eventos, tem problemas crônicos relacionados com poluição. E esses são esses. Aqui vocês encontram no rio depósitos de lixo industrial, esses são resíduos da produção de sapatos, principalmente. Esgoto químico de uma fábrica de papel. Em casos especiais, também combustível na água. E tudo isso sobre o pano de fundo, que esse rio alimenta 1,6 milhões de pessoas com água potável. Outros efeitos crônicos, acúmulo de resíduos sólidos. Aqui, ontem, alguém mostrou uma situação parecida no rio Gravataí. Pneus que brotam durante a seca,
no fundo do rio, mas o vilão da história é a poluição orgânica. Tem 32 municípios na bacia, dos quais só um único município tem uma estação de tratamento em operação, que é São Leopoldo. E São Leopoldo trata hoje 50% do seu esgoto. O resto da bacia, nada. E essa imagem mostra como o esgoto chega, né? Esse caldo preto é o Arroio Pampa, que recebe uma boa parte do esgoto do município de Novo Hamburgo. Uma especialidade de Novo Hamburgo é que a Cumusa aqui capta a água embaixo da foz do Arroio Pampa, que é esse. Então, Novo Hamburgo tem um sistema eficiente de reciclagem de esgoto dentro do próprio sistema. E quem está preocupado com medicamentos na água potável, quem sabe deveria dar uma olhada para Novo Hamburgo, porque se tiver efeitos medíveis na população, provavelmente eles se manifestam lá. Então, além desses efeitos crônicos que o nosso sistema sofre todos os dias, tem os eventos agudos, como aquele em 2006, no início de outubro, morreram mais do que 100 toneladas de peixe numa única tacada só. E até hoje ninguém sabe o que causou essa mortalidade. O nosso órgão ambiental não estava capaz de detectar alguma explicação técnica desse evento. Agora, em termos de potabilidade, o que nos preocupa é que durante todo esse evento, quando boiaram essas 100 toneladas no Rio dos Sinos, as estações de captação de água, que fornecem a água para a população, não desligaram as bombas. Então, essa água que matou esses 100 toneladas de peixes foi ao consumidor. Alguém tomou isso. Então, o nosso nível de preocupação é muito mais, vamos dizer, é muito diferente. A gente nunca chega nesse nível de se preocupar com medicamentos na água potável. A gente poderia falar sobre o cianeto, por exemplo. Esse evento ele foi tão rápido e a substância tão tóxica que esses peixes morreram em curtíssimo tempo. Então, a gente fala sobre alguma substância extremamente tóxica. E imagina agora uma companhia de água que fornece esse produto para os seus clientes. E todo mundo aqui na sala deve saber que o tratamento com sulfato de alumínio não remove substâncias tóxicas como cianeto, por exemplo. Então, sorte, nesse caso, que só morreram peixes e não gente. Então, tudo isso faz que a nossa bacia está extremamente impactada. Essas bolinhas aqui mostram os pontos de amostragem da FEPAM, que é o nosso órgão de controle ambiental. Então, aqui nas cabeceiras, a situação está boa ainda, né? Classe 1, e descendo o rio, a classe de qualidade de água, conforme o CONAMA, aumenta. Então, amarelo E2, laranja 3, e a partir do município de Taquara, todas as bolinhas, como única exceção, são vermelhas, classe 4. E, como foi dito anteriormente já, classe 4 significa o uso para navegação, para a harmonia paisagística, que até hoje não sei exatamente o que é, e outros usos menos exigentes. Então, pela própria norma CONAMA, essa água não poderia ser fornecida ao consumidor. Mesmo assim, como os municípios não têm outra alternativa, essa água é fornecida. Então, parece um rio sem gerenciamento, os peixes estão morrendo toda hora. A questão é o que a gente poderia fazer. Bem, a minha universidade, e eu principalmente, trabalho quase todos os meus projetos maiores em cooperação com o Comitê da Bacia, que é o Comitê Sinos. O Comitê Sinos é o comitê mais antigo do Brasil e desenvolveu durante 30 anos já vários programas de mobilização social. E quase todos os nossos projetos, também de pesquisa, incluem mobilização social
ou servem para a mobilização social. Esse projeto Dourado foi o primeiro projeto que a gente executou junto, a partir do ano 2000. O Kaká já explicou muito bem porque a gente escolheu Dourado, né? Ele é uma espécie bandeira, ele tem um valor de bioindicação muito forte, né? O ciclo da vida dele inclui o contínuo do rio inteiro, então os peixes adultos eles vivem no rio mais profundo. Durante a piracema, nadam na direção das cabeceiras, desovam e depois voltam. Então, é claro que se esse ciclo tem interrompido em algum lugar, a população vai entrar em colapso ou vai diminuir, pelo menos, o que aconteceu nos últimos 30 anos nos Sinos. Mas ele tem uma outra coisa, não adianta ter um bom bioindicador se ninguém gosta dele. E o Dourado ele tem um bom valor de marketing. Então, todo mundo gosta do Dourado, ele é uma espécie bonita, grande, e todo mundo gostaria de ter o tempo de volta quando o pai foi com seu filho pescar dourado na beira do Rio dos Sinos, e sempre tinha bastante. Então, esses são os nossos motivos de trabalhar com essa espécie. Então, o que nós fizemos? O primeiro projeto foi um projeto de radiotelemetria. Então, nós marcamos dourados adultos, soltamos eles e seguimos as migrações no Rio dos Sinos. E o resultado foi que nessas regiões aqui, com pouquíssima vegetação ciliar, o peixe não fica. Onde ele fica é isso aqui. Área de banhado, área de inundação. Aqui ele se alimenta, ele encontra abrigo durante o ano todo. Agora, o que nós fizemos, entre outras coisas, foi mapear todas as áreas do banhado do Rio dos Sinos, que são essas manchas verdes, e plotamos as posições dos peixes rastreados nesse mapa. Cada cor que vocês vão enxergar aqui é um indivíduo diferente, e cada ponto uma posição. Então, tinha mais do que 1.000 observações, e se eu calculo um teste Q quadrado, fica claramente, fica muito significativa a escolha da espécie pelas manchas verdes. Então, é um sinal muito claro da preferência dessa espécie para essas áreas. Significa para nós que são áreas chaves para a preservação. Então, não é assim que a gente não sabia isso antes, né? Que banhados são importantes para a preservação do rio. Mas agora, durante esse projeto, a gente tinha, pela inclusão da população, ferramentas para fornecer esses dados para as pessoas, moradoras da bacia. Aqui, pelos pescadores que participaram no projeto, que são as pessoas que forneceram os peixes para a marcação para nós. Esses são multiplicadores de opinião na comunidade deles. E através do programa de educação ambiental do próprio comitê. O comitê tem uma rede de escolas implementadas que inclui, se me lembro bem, 15 escolas em toda a bacia. E a gente fornecer agora a matéria-prima para a educação dessa gurizada. Então, eles aprenderam para o que serve um banhado, o que ele é importante para o dourado. Então, dessa forma, a gente formou uma turma de especialistas, esses aqui, que hoje sabem muito sobre ecologia de peixe e ecologia aquática em geral. Então, esse foi o nosso primeiro passo. E o segundo foi esse aqui. Durante o nosso trabalho, ficou muito claro que todos os esforços de pesquisa e a maior parte dos projetos sempre focalizam o rio principal, mas não os afluentes. E a gente teve muito poucos dados sobre o estado da rede hídrica na bacia, além do próprio rio principal. Então, nós adaptamos uma metodologia americana, o Stream Corridor Assessment Survey, que está baseado numa avaliação visual usando voluntários. E a gente deu o nome Mona Lisa para isso, porque Mona Lisa a gente estava precisando um nome que pega, né? Então, Mona Lisa, monitoramento, Mona Lisa, então o resto a gente adaptou, né?
E foi muito bom porque o nome pegou mesmo, né? Todo mundo falou sobre Mona Lisa. Então, Mona Lisa hoje na Bacia do Rio dos Sinos é um programa de monitoramento ambiental e não um quadro importante do Leonardo da Vinci. Ok, então como funciona isso? A gente chamou voluntários dos próprios municípios através da mobilização do próprio comitê. Em cursos de capacitação, essas pessoas aprenderam os conceitos básicos da limnologia em rios e em riachos, então conceitos biológicos. Eles aprenderam a interpretar efeitos das categorias de impacto sobre a rede hídrica. Eles reconheceram impactos e aprenderam a atribuir os scores de severidade, se esse impacto era leve, média ou severo. Eles aprenderam a usar o GPS, usar uma câmera digital, usar o AVA, que é uma ferramenta da universidade para ensino à distância, para transferir os dados levantados no campo para a universidade, e aprenderam a preencher os protocolos de campo. Então, assim, os municípios mandam os voluntários, eles receberam a capacitação, com o conhecimento e o equipamento cedido pelo projeto, GPS, câmera digital, foram ao campo, caminharam ao lado ou dentro dos arroios, levantaram os dados brutos, contaram canos de esgoto, erosões, mediram a largura da mata ciliar, então preencheram os protocolos de campo, mandaram esses protocolos via correio para a universidade e todas as fotos foram via AVA. Na Unicinos a gente montou tudo isso num banco de dados com todos os impactos georreferenciados. E esse conhecimento voltou de novo através do comitê aos municípios. Hoje é a base para o planejamento da bacia. Uma parte do manual, o manual americano original tem uma grossura de quase 2 centímetros. A gente reduziu isso para 20 páginas porque foi claro que no Brasil ninguém vai ler 200 páginas, impossível, né? Então, para deixar o assunto mais leve, a gente reduziu todo esse conteúdo nesse livrinho aqui. Então, aqui tem as categorias de impacto. Então, alteração de leito, que são as canalizações, retificações, erosão, canos expostos, barreiras para migração de peixes, esgoto, largura da mata ciliar, depósitos de lixo, etc. Esse manual descreve exatamente quais são os impactos e dá uma descrição como atribuir os graus de severidade. Então, aqui o exemplo da mata ciliar, um grau 1 seria uma extensão ou uma largura entre 15 e 30 metros, e o grau 3, o mais severo, seria uma largura menos do que 5 ou ausente, né? A gente baseou a avaliação disso aqui no Código Florestal Brasileiro, que prevê 30 metros. Né? Então, tudo que era uma largura maior do que 30 estava ok, sem impacto. Bem, aqui, em 3 cursos, a gente capacitou, então, mais do que 200 voluntários vindo dos municípios. E aqui são os resultados principais. Então, esse gráfico mostra as classes de severidade de impacto e o número encontrado, né? Cada cor de barra é um impacto diferente. Então, aqui se destacam 2 barras. O primeiro é esse aqui em roxo, que é a barra do esgoto orgânico. Então, as equipes encontraram essa situação aqui é mais do que 2.000 vezes. E a segunda barra é aquela verde, severidade... Aqui, para comparar, isso é esgoto químico, como isso aqui, ocorreu relativamente pouco, menos do que 100 vezes. Então, o vilão da história do esgoto é isso aqui, né? Esgoto orgânico em grandes quantidades.
Agora, essa barra verde mostra uma situação como essa, a ausência da mata ciliar. Né? Nessa parte aqui fica bem claro que ocorre erosão, e o rio que está correndo nessa direção está levando esse barranco embora. Essa situação foi encontrada em mais do que 1.500 vezes. No total, as equipes de campo preencheram mais do que 8.000 fichas de protocolos de campo. Esse aqui é o outro produto. Então, como todos os impactos foram georreferenciados, cada bolinha aqui significa um ponto de amostragem. Essas bolinhas têm as cores verde, amarelo e vermelho. Então, cores num semáforo, né, onde vermelho significa severidade 3, a pior classe. E como vocês podem ver com facilidade, que a maior parte dessas bolas é vermelha. Então, a ausência da mata ciliar. Então, um dos problemas principais da nossa bacia. Esse mapa mostra também a extensão da amostragem. Então, se vocês vão adicionar todos esses arroios que foram percorridos, vocês vão chegar no número perto de quase 2.000 quilômetros. Então, esse mapa ele é interativo, posso dar um zoom em alguns pontos, escolher um ponto, clicar em cima dele, e vem a foto dele na situação da mata ciliar, as coordenadas geográficas, quem fez uma breve descrição do entorno. E dessa forma, para cada categoria tem um mapa. Aqui isso é o mapa dos canos de esgotos que foram encontrados. Né? Então aqui se encontram quase 2.600 canos contados. Não parece tanto porque aqui tem fortes sobreposições em áreas urbanas. Né? E esse número ainda é uma subestimação, porque nessa situação aqui, que são galerias, as equipes não conseguiram entrar, né, por razões óbvias de segurança. E muitas vezes, se alguém puxa uma descarga, né, esse jato aqui vai mais longe, então põe a equipe em perigo, né, que a gente não queria. Ok, no final da história a gente criou um índice, porque a gente quis obter um índice para caracterizar trechos. Né? Então, junto com os técnicos da FEPAM, nós atribuímos pesos para as categorias de impacto. Então, esgoto recebeu o peso 5, canalização 4, 5 e assim vai. E esse peso foi multiplicado com o grau de severidade do ponto. Então, por exemplo, aqui, isso é um esgoto, né? Vermelho, então severidade 3 vezes peso 5 dá 15. Então, esse ponto recebe o score 15. E dessa forma, a gente adicionou todos os scores por trechos de 5 quilômetros, juntando todos os tipos de impacto nesse único índice. E o resultado disso é esse mapa, onde, de novo, os trechos vermelhos são os mais impactados. E não é um grande milagre, isso são áreas urbanas em Novo Hamburgo, São Leopoldo, Sapiranga e Parobé, aqui. Importante de ver, isso é uma situação diferente do Rio das Velhas, que o trecho principal dos sinos, que é esse aqui, não recebe em nenhuma parte a cor vermelha. Então, o problema principal da nossa bacia ocorre nos tributários. Né? Então, comparando isso com os dados do Cacau, isso é uma situação diferenciada. E aqui, finalmente, vem o IBI, né? Que a gente fez. Nós queríamos saber como se manifestam essas alterações ambientais que as equipes mediram na comunidade de peixes. Então, nós avaliamos 34 pontos distribuídos na bacia e comparamos o nosso EBI, que não vou explicar exatamente todas as métricas que a gente calculou, está tudo publicado no fascículo especial sobre o Rio dos Sinos, no Journal of Brazilian Biology. Então, esses gráficos mostram duas coisas. Aqui o IBI e aqui o score Mona Lisa. Então, existe uma correlação significativa entre o IBI e o score Mona Lisa. Né? Maior score Mona Lisa, maior impacto, menor IBI.
joia. Isso é significativo. Mas, se eu faço a mesma coisa com Shannon, pega também, é igual. Então, não tem muita diferença entre o nosso EBI e o Shannon, né? E essa discussão, eu acho, a gente deveria, quem sabe, levar ao livro técnico, porque muitas vezes a gente faz uma ginástica de nada de montar um EBI, e na maior parte dos casos que eu conheço, os EBIs correlacionam muito bem com o Shannon. E o Shannon não tem o problema tanto de referência e tudo isso, né? Ok. Segundo ponto foi, numa regressão múltipla, a gente quis saber quais desses impactos têm a maior influência sobre o nosso EBI. Então, aqui foram envolvidos todas as categorias de impacto, e o único que foi significativo é a alteração do leito. Então, isso confere com todos os outros resultados apresentados aqui, a alteração física do habitat, retificação, canalização, tem um maior efeito sobre a nossa fauna. E ao contrário do que todo mundo acha, existe, evidentemente, uma certa resistência à poluição orgânica em certos níveis, né? Pelo menos isso mostra nos nossos dados. Ok. Então, isso foram os resultados técnicos, mas um que, pelo menos em termos de gestão, tem a mesma importância isso aqui. A gente forneceu durante os cursos mais do que 200 pessoas, e essas pessoas hoje trabalham em funções administrativas na bacia. Ou são funcionários das prefeituras, ou trabalham como professores. E essas pessoas são altamente motivadas de mudar essa situação que eles encontraram durante o diagnóstico deles. E mais, ninguém deles ia conhecer a situação ambiental real do município deles se não teria esse projeto. Porque ninguém, num domingo à tarde, se faz o trabalho de andar ao lado de um arroio não agradável para ver canos de esgoto. Então, a gente capacitou essas 200 pessoas, mas no total tinha muito mais envolvidas em todas as palestras, etc. Então, são mais do que 800 pessoas atingidas por esse projeto. Bem, então um dos problemas principais que a Mona Lisa mostrou para nós é a falta da mata ciliar. Então, consequentemente, o próximo projeto teria que ter uma ênfase na recomposição da mata ciliar. A gente se candidatou para o Petrobras Ambiental e conseguimos apoio financeiro com a meta de recuperar 330 hectares, que é uma meta absurda, eu honestamente não sei se a gente vai chegar lá. Só lembrando, a gente sempre fala mata ciliar, mas por que a mata ciliar é tão importante? Primeiro, é um filtro de sedimento e nutrientes. Tem estudos que mostram que uma faixa de 10 metros de uma vegetação funcionando pode absorver 80% de nutrientes em termos de fosfato e nitrato, ou fósforo e nitrogênio em geral, diminui a erosão, fornece sombra e material orgânico, fornece madeira na água, que é essencial para o ciclo de nutrientes e para abrigo, e mata ciliar também tem a função do corredor ecológico, né, ligando fragmentos de vegetação distantes. E essa ideia que a mata ciliar ela é importante para a filtração de nutrientes, ela tem já fundos reais, né? Um dos problemas de Porto Alegre ocorre no verão com o bloom de cianobactérias. Em certas situações climáticas, a água fica presa no Lago Guaíba e recebe o aporte de todos os rios grandes, que é Jacuí, que é o Sinos, que é o Caí. E essa água ela é cheia de nutrientes, fica parada e claramente é a razão do desenvolvimento dessas algas. E nessa situação, a água de Porto Alegre não é mais potável. A companhia de água diz que é, mas se ninguém toma porque tem um mau cheiro, uma substância que se chama geosmina, né, produzido por essas algas, então ninguém toma, então a água realmente não é potável. E ninguém sabe ainda dados oficiais sobre substâncias tóxicas produzidas pelas cianobactérias, né? Então é um problemaço.
E claro que esse problema ele é causado pela poluição pontual, que é o esgoto, né? Aporte de nutrientes através de esgoto orgânico. Só que isso é competência dos municípios. O comitê não consegue construir estações de tratamento. Mas o que a gente pode fazer é isso aqui. Trabalhar a poluição difusa através da recuperação da mata ciliar. Esse projeto está em andamento, então não consigo apresentar dados ainda. Mas um problema principal é importante discutir, porque todos os projetos de recuperação da mata ciliar têm provavelmente isso. Todas as terras têm um dono. E primeiro eu tenho que identificar as áreas que realmente são deficientes, e depois eu tenho que convencer o dono para recuperar essa área. Ou ele fazer, ou deixar me fazer no meu projeto. Então, primeiro nós identificamos as áreas deficientes através de um aluno especializado nessas questões. Então, o Rio dos Sinos, ele recebeu um buffer aqui de 30 metros, que ele deveria ter, né, pela legislação. Depois identificamos áreas deficitárias, marcadas em vermelho aqui. E, por último, foram medidos os tamanhos dos fragmentos, né? E agora, para os projetos de recuperação, os fragmentos grandes, como 29, por exemplo, aqui, 29, é esse, tem prioridade, porque pela logística que envolve toda essa recuperação é mais fácil para fazer, né? Então, essas áreas definidas, a Emater, que é um órgão que trabalha na área rural para apoio dos pequenos produtores, então vai lá, fala com a pessoa e tenta convencer ela de aderir ao projeto, né? Quando isso ocorre, segunda etapa, plantio, né? Aqui, multirões, muitas vezes são turmas de voluntários que trabalham aqui colocando cerca. Isso é um prefeito do município que põe mão na massa para perfurar o solo para colocar os moerões. E tudo isso é acompanhado por pesquisa, né? A gente quer saber qual é realmente a influência da mata ciliar. Isso é o nosso desenho amostral. Aqui é tipo menos impactado, muita mata ciliar, pouca mata ciliar, né? Nós temos 4 repetições disso, onde nós medimos, então, a partir de junho, parâmetros químicos da água, fitoplâncton, macroinvertebrados aquáticos e peixes. E, adicionalmente a isso, a situação terrestre também. Então, macroinvertebrados terrestres e a composição da vegetação ciliar. Então, essa é a primeira vez que a Unicinos conseguiu juntar todos os professores num projeto, né? Nem todos, mas alguns, né? Então, a gente está tentando imitar o bom exemplo de vocês. E a ideia é que um dia a gente vai chegar lá, né? Numa bacia que teria mais mata ciliar para tentar melhorar a qualidade e a quantidade de água. E até hoje a gente tem uma adesão de 140 hectares, que, somando tudo, já é um trecho de 28 quilômetros e a gente conta 25 metros a ambos os lados, para facilitar o cálculo. Então, muito obrigado pela atenção.